Bem-vindo a mais um programa da Dr. Play, aqui na sua TV Cidade João Pessoa. E a pauta de hoje é envelhecimento saudável, um assunto que está em alta no mundo todo e que tende a intensificar nos próximos anos diante do aumento da expectativa de vida da população no geral. E o especialista convidado para falar sobre esse assunto é o médico geriatra Dr. Daniel Rolo, que afirma que os cuidados para se envelhecer bem devem começar o quanto antes, não só na terceira idade. Você acompanha um pouco desse bate-papo a partir de agora. Na verdade, ninguém quer envelhecer. É muito difícil alguém aceitar, né, entrar aí na terceira idade. Tem muitas resistências. Mulheres, por exemplo, tem muita mulher que não assume o branco e pinta o cabelo e produtos estéticos e plásticas. Às vezes tem a questão, o corpo não envelhece, mas a mente envelheceu. É tudo muito complexo quando a gente parte para essa questão do envelhecimento. Tem muitos estigmas e muito preconceito ainda, porque aqui a gente sempre preza muito mais pela prevenção, né? Sempre que a gente traz os profissionais aqui, a gente fala muito de prevenção, para tentar evitar as doenças. Inclusive, às vezes tem até uma fórmula mágica que quase todos passam, é dieta, atividade física. Então, assim, sempre a gente puxa por esse caminho, mas esses estigmas, né, de procurar um médico geriatra, quando procurar? Só depois que eu fizer lá os 60 anos, chegar nos 61, ou eu posso procurar com 40 para começar a me preparar? Quando? Qual é? Existe uma recomendação ideal? Importantíssima. Você colocou vários pontos aqui que acho que Pontos. vale a pena serem conversados. Assim, é interessante. Ninguém quer envelhecer, mas ninguém quer morrer cedo. A pergunta é, quem quer envelhecer? Né? Aí ninguém levanta a mão, mas quem quer morrer cedo? Porque para não envelhecer, basta morrer cedo. É contraditório. Não é verdade? Então, o envelhecimento, ele passa por características próprias dessa fase da vida. Isso é inevitável. E a saída para não envelhecer acaba que é essa, é morrer cedo. E quem aqui quer isso, né? Quando a gente fala de um tratamento anti-aging, é possível um tratamento anti-aging? É uma questão apenas estética, apenas para mostrar para os outros? Isso é uma questão filosófica extremamente complexa. O ser humano é o único animal que é capaz de vislumbrar essa questão de terminalidade. Então, a gente precisa o tempo todo estar a par disso, e isso é importante para a gente, porque a gente só é sociedade como é hoje porque a gente é capaz disso. Pensando no sentido filosófico, sociológico da sua pergunta. Então, a forma como a gente vai envelhecer é muito importante. A gente não pode parar para pensar no envelhecimento apenas quando bateu o relógio e fez 60 anos. Porque o envelhecimento é um processo contínuo que se inicia no momento que você nasce. A partir dos 30 anos, todos nós começamos a perder um pouquinho de neurônio todo santo ano. Nossa. É um processo que é crônico. Perder tudo, né? Colágeno e vai. Músculo. Né? Densidade mineral óssea. A partir dos 30, doutor. É. Então, a gente já começa a decair ali. É um processo contínuo. E aí, aquela questão. A gente percebe que existe uma população que tem risco de osteoporose, por exemplo, e a gente consegue ganhar densidade mineral óssea até o começo da idade adulta. Depois disso, a gente não ganha mais, né? A gente tem o objetivo de manter, a gente tem o objetivo de não perder, e depois começar a perder o mínimo possível. Mas a perda é inevitável. Então, quando a gente fala de prevenção de problemas de envelhecimento, a gente precisa pensar como essa criança ela é formada, o que é que ela come, como ela estuda, qual é o nível de escolaridade dessa criança, qual é o acesso a vacinas, acesso à saúde pública, acesso a saneamento básico. Isso faz parte do envelhecimento saudável. A gente precisa pensar em segurança pública, a gente precisa pensar no controle de condições que são extremamente prevalentes hoje em dia: obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo. Tudo isso interfere em como a gente vai envelhecer. Aquela coisa, né? Toma uma taça de vinho por dia, faz bem pro coração. Não faz. Essa evidência não existe. As pessoas... Aquela mentira que é repetida várias vezes torna verdade? Não, ela continua sendo mentira. Tá certo? Então, não existe uma taxa de consumo saudável de álcool. Então,
o processo de envelhecimento ele se inicia precocemente. Você procurar o geriatra só quando bate os 60 anos, pode ser que já tenha perdido, talvez, algum tempo aí nesse processo. E existem hábitos, doutor, que a gente pode, né, colocar nesse processo de envelhecimento para evitar cada vez mais essas doenças que são muito comuns na terceira idade? Uma coisa que me perguntam sempre é se eu tenho um comprimido mágico para prevenir demência. E a verdade é que eu não tenho, tá? Então, assim, o que a gente sabe, o que tem de evidência, um estudo super interessante saiu na Lancet, e eles renovam essa análise a cada um tanto de anos. E é que, como é que eu posso prevenir demência na população, fazendo a população jovem ir para a escola? Educação de qualidade. Pessoas de meia idade, entre 45 e 65 anos. Eu preciso tratar de maneira adequada hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Essa pessoa precisa fazer atividade física, essa pessoa precisa parar de fumar. Após os 65 anos, o que eu posso fazer? Além de cuidar, né, do diabetes, hipertensão, tudo isso, socializar. Idoso que não socializa é idoso que adoece. Idoso que adoece porque realmente não é fácil. A gente não foi feito para ser isolado no mundo. Isso independe da socialização. Às vezes é igreja, é um grupo de viagem. Exatamente. Independe. Porque tem uma questão de propósito. Então, ter propósito na vida é extremamente importante. Idoso que não socializa é um idoso que muitas vezes pode faltar um propósito. Então, isso pode ser na igreja, isso pode ser no clube de leitura, isso pode ser no... Enfim, esporte. E cada vez mais isso é evidente aqui na cidade, né? Então, tem academia de idosos, por exemplo, espaços de socialização na dança, na música. Tudo isso é muito importante. Outra coisa muito importante, audição. A gente costuma negligenciar as pessoas que não quero colocar aparelho, eu não quero, porque aquilo é feio, tem o estigma da pessoa que não ouve e tudo mais. Pessoal, a audição ela é extremamente importante para memória, por exemplo. Então, se eu não ouço, como é que eu vou lembrar daquilo que eu não ouvi? O meu mundo ele vai ficando cada vez mais restrito, cada vez mais isolado, eu vou me isolando no mundo, a socialização ficando cada vez mais difícil, porque quando eu saio, eu vou para um restaurante, e aí tá todo mundo falando no restaurante. Eu não consigo conversar com a pessoa na minha frente, porque todos os sons se multiplicam e se confundem. Então, eu preciso de uma boa atuação do otorrino, do fonoaudiólogo, para indicar um aparelho auditivo adequado, que faça sentido. Entendendo que o aparelho auditivo não vai ser que nem o que Deus criou, né? Vai ser uma adaptação necessária para socialização e para vida que se mantém. E agora a gente tem um intervalo rapidinho. Já já estaremos de volta aqui na Dr. Play, na TV Cidade. Não sai daí. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa. O geriatra Dr. Daniel Rolle, ele conta que a família do idoso tem um papel fundamental nesse processo de envelhecimento saudável. Vamos saber ainda quais hábitos são importantes para envelhecer bem. Acompanhe. Doutor Daniel, e qual o papel, né, da família nisso tudo? Porque tem idoso que muitas vezes ele está numa casa de repouso, né? Às vezes a família tem condições de colocá-lo lá. Às vezes esse idoso está inserido no lar, onde está todo mundo ali, mas na verdade também ele está sozinho. Tem idosos que têm uma rede de apoio. E aí, qual é o papel da família nisso tudo? Que a gente até falou aqui nos bastidores também, às vezes um idoso totalmente independente, né? Consegue dirigir, consegue fazer seus hobbies, mas tem aquela outra questão, né, da síndrome do ninho vazio, as questões psicológicas, né, depressivo, enfim. É tudo muito complexo. Então, qual o papel da família nesse processo de envelhecimento também? Essa pergunta, ela é sensacional, porque ela também vai para vários lugares. A família, ela é uma construção de uma vida inteira, tá? A gente é muito rápido em julgar, muitas vezes. Então, tem situações onde eu tô no hospital, por exemplo, tá o idoso ali e a família não aparece. E aí a gente fala, poxa, a família que abandonou o idoso, não sei o quê. E aí eu sempre pauso nesse momento a equipe. Pessoal, peraí, calma, vamos pensar aqui um pouco. Esse idoso já foi jovem. Esse idoso já foi jovem. Essa família já foi dependente desse idoso. E a gente não sabe o que aconteceu nessa relação. De repente, esse idoso
pode ter maltratado, pode ter machucado, pode ter feito coisas que não tenham sido as ideais, como pai, como mãe, como... Pode não ter sido uma relação fácil. E aí você construir um amor no final de vida, quando a pessoa está dependente, é muito difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado de não construir na nossa cabeça a imagem do idoso. É porque idoso é bonitinho, não sei o que e tal. Depende. E quem chegou nessa fase da vida não gosta de ser visto dessa forma. Gosta de ser visto como uma pessoa que é funcional. Então esse é um ponto. Você tem que ter muito cuidado no julgamento da família. A construção, ela é uma construção de uma vida inteira. Como tudo que eu falei aqui é uma construção de uma vida inteira. Pessoas que desenvolveram relações, elas vão ter relações na fase final de vida. Pessoas que não desenvolveram essa relação, elas têm dificuldade de desenvolver essa relação no final de vida porque a gente não muda necessariamente porque envelheceu. Tá? O papel da família, ele entra numa questão que é extremamente importante, ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, na transição demográfica e epidemiológica que a gente vem vivendo, ou seja, as famílias estão cada vez mais nucleares, menos filhos, os idosos estão vivendo mais, as pessoas estão morrendo por doenças crônicas e não necessariamente agudas, então o tempo de dependência desses idosos aí tende a ser maior, porque a doença crônica, né, Alzheimer, questões orgânicas como ICC, DPOC e tudo mais, tendem a progredir, cânceres. As pessoas tendem a sobreviver, cada vez mais cânceres hoje em dia. Então, tudo isso gera necessidade de cuidado. Mas as famílias estão cada vez mais nucleares. Então, aquelas famílias que tinham 8 pessoas para ajudar no cuidado, hoje eu tenho 3 filhos, 2 filhos, um filho que se vê sozinho para cuidar desse idoso. E esse filho trabalha, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua casa e tem que cuidar do idoso que não quer sair da casa dele porque ele quer ser independente. Então, é uma situação extremamente delicada, é uma relação que a gente vai ter que viver daqui para frente, vai ser cada vez mais presente, porque a porcentagem de população acima dos 60 a 65 anos está aumentando exponencialmente. Vamos até adentrar aí nessa seara também. A gente também estava falando aqui nos bastidores, e aí vou trazer essa situação para João Pessoa, né? Queria até que o senhor seja mais expositivo nessa questão das diferenças regionais que influenciam, econômicas, culturais. O senhor fez um recorte muito bem de João Pessoa, que as pessoas estão vivendo mais, a gente está numa cidade litorânea. A gente está vendo aqui a academia de idoso, cada vez mais lares, né, de repouso para esses idosos também crescendo na cidade, cada vez mais. Então, como é, né? É fato, né? O que a gente está vendo é realidade. Uma extrema realidade. As pessoas vêm a João Pessoa para envelhecer, as pessoas vêm a João Pessoa para aposentar. Então, é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos a partir desse mercado que se abre. É um mercado que se abre e que a gente deve reconhecer como sociedade que ele está aí. Né? Então, é muito importante o cuidado com a qualidade desse cuidado, como ele vai ser prestado, como ele vai ser acompanhado daqui para frente. Mas o que a gente percebe é que a gente vinha falando um pouco mais cedo sobre a expectativa de vida, né? A expectativa de vida, ela está crescendo. No Brasil hoje, ela já está na média dos seus 75, 77 anos, aproximadamente, tá certo? E é claro que mulheres tendem a viver mais do que homens por inúmeras questões de estilo de vida, de condições de vida nesse período. Mas isso está diminuindo também, essa diferença. É um processo que tende a acontecer cada vez mais. Mulheres entrando no mercado de trabalho, fumando, consumindo álcool. Então, é um processo que tende a igualar, mas não necessariamente vai igualar. E essa relação de sobrevida, de tempo de vida, ela também tem relação com determinantes sociais de saúde. Onde a pessoa nasce, se a pessoa tem acesso à segurança, educação, saúde, se ela consegue trabalhar de uma maneira digna, porque a pessoa que trabalha 12 horas por dia, ela não tem tempo de se cuidar, ela não tem tempo de, numa escala 6:1, por exemplo, ela não tem tempo de cuidar da sua saúde, ela não tem empoderamento para isso, o tempo que ela tem é para poder descansar, para poder voltar a trabalhar. Então, tudo isso gera diferenças de
sobrevida, de expectativa de vida mesmo. Em São Paulo, eu tenho regiões onde eu tenho expectativas de vida europeias, suíças, 84, 82 anos, e eu tenho situações, e tenho regiões de São Paulo, por exemplo, onde a expectativa de vida beira os 60 anos. E isso aí, para certas minorias, é ainda mais impactante, né? Extremamente dedicado. Quando a gente for falar aqui, por exemplo, população LGBTQIA+, por exemplo, a expectativa de vida da população trans no Brasil gira em torno, é abaixo de 40 anos, por exemplo. Nossa. Então, determinantes sociais de saúde são extremamente importantes e a gente, como sociedade, tem que trabalhar isso pensando em longevidade, em expectativa de vida. Não adianta eu imaginar que eu vou cuidar do idoso se eu não estou cuidando dele quando jovem ainda, porque esse jovem vai envelhecer. Gostou da conversa? A entrevista completa você confere no canal da Dr. Play no YouTube. Vale a pena conferir. Até o próximo programa.